Hoje, quinta-feira, 11 de março, vamos fazer aquilo que mais gostamos, rezar. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um momento de oração e reflexão aqui no nosso canal. Estamos na terceira semana da Quaresma e continuamos esse caminho desejando cada vez mais a conversão dos nossos corações para aderir cada vez mais à vontade de Deus. E como gesto concreto nessa quinta-feira, já que às quinta-feiras nós somos chamados a ter a devoção a Jesus Eucarístico, eu quero propor para você rezar então a jaculatória. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com certeza, rezando várias vezes no dia essa jaculatória, vamos estar cada vez mais próximo de Jesus e vamos começar a continuar acreditando na presença real de nosso Senhor Cristo, na Eucaristia, que vem, esse Deus que vem até nós, ser alimento e também ser luz para nos guiar nessa jornada rumo à casa do Pai. E agora, meus irmãos, eu quero convidar você para que nos preparemos espiritualmente e abramos o nosso coração para acolher a Santa Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o evangelho que nós vamos meditar nessa quinta-feira está no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, e seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus diz no Evangelho de hoje: se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de perceber na proclamação do Evangelho de hoje que a figura do demônio, do inimigo de Deus, reaparece nessa passagem. Jesus, então, mais uma vez, vai expulsar esse demônio, ou seja, o diabo. O diabo que é a palavra divisor, aquele que divide. E nós percebemos que todas as vezes que nós lemos esse nome na palavra de Deus, dá com certeza um incômodo no nosso coração, até nos nossos ouvidos. Só de ouvir essa palavra, com certeza você já fica incomodado. Mas nós precisamos verdadeiramente lutar contra esta realidade na vida de cada um de nós. Porque não basta só incomodar com os nossos ouvidos, mas aceitar as suas propostas enganosas que ele insiste em colocar na vida de cada um de nós. Sabemos que o mal, ele não cochila, ele vai trabalhando, ele vai tecendo para que nós possamos assim cair nas suas armadilhas. Como nós acabamos de ouvir nessa passagem do Evangelho, Jesus falando dessa realidade do homem que tinha todos os seus bens, ali ele confiava na armadura e por isso conseguia conservar os seus bens. Mas chegou um homem bem mais forte do que ele, arrancou a armadura e ele ficou fraco e roubou todos os seus bens.
que Jesus está querendo dizer? Que nós, caríssimos irmãos e irmãs, dificilmente vamos conseguir vencer o inimigo, o diabo, sozinhos, porque é uma força superior à nossa. Então nós precisamos invocar aquele que foi enviado por Deus, que é Jesus, para lutar assim a nosso favor, nos ajudando a vencer toda a situação de mal, de pecado. Precisamos confiar. E percebemos também como o inimigo ele é esperto. Por exemplo, na passagem do Evangelho, nós vimos que Jesus ali foi caluniado, Jesus foi perseguido. O inimigo colocou, assim, pensamentos na cabeça das pessoas para, de certa forma, difamar Jesus e ele ficar desacreditado. E Jesus, então, com a sua sabedoria, contorna toda a situação, dizendo: mas vocês falam que eu expulso o demônio pelos príncipes dos demônios e os vossos filhos expulsam por meio de quem? Então eles ficam calados porque não têm resposta. E Jesus, então, sabe que se eles começam a acreditar que ele está expulsando os demônios pelo dedo de Deus, é porque essa proposta de salvação já chegou para nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a perceber que um dos grandes sinais da presença do mal no mundo é a divisão que acontece entre os seres humanos. Então, onde tem divisão, onde tem briga, onde tem guerra, com certeza Deus não está ali. É o mal que está tomando conta e nós precisamos ir contra esta realidade. Chama atenção para você aí na sua casa, você se relacionando com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Como é que está? Se vocês estão em comunhão, em união, com certeza Deus está aí abençoando vocês, ajudando que essa união cresça cada vez mais. Mas se a divisão está aí, um brigando com o outro, um pensando mal do outro, aquela desarmonia, com certeza Deus foi jogado fora, foi expulso da casa e quem está reinando aí é o mal. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a buscar Deus para dentro da vida de cada um de nós, Deus para dentro do nosso coração, porque o mundo de hoje está, assim, de certa forma, tão revolto, é porque muitas das vezes nós estamos abrindo, dando brechas para que o inimigo de Deus possa reinar. E é só Jesus que vai verdadeiramente, com a sua graça, com o seu poder, porque Ele é Deus, Ele pode expulsar esse mal da vida de cada um de nós. Mas também nós precisamos ajudar, colaborar com Jesus nessa expulsão, porque Jesus pode vir expulsar o mal da nossa vida, da sociedade, mas se a gente deixar fazer uma brecha, ele pode voltar novamente, e aí se instaura na humanidade e também nos nossos corações. Precisamos lutar, meus irmãos e minhas irmãs, contra todo tipo de situação que faz o mal reinar e o inimigo de Deus voltar para as nossas vidas. Os crimes, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, tudo isso que a palavra de Deus elenca para que verdadeiramente nós possamos assim fugir dessa situação e buscar cada vez mais a graça de Deus. Peçamos a Jesus para que Ele expulse o mal dos nossos corações, deixando sinal de paz para todos nós. Que possamos, com a oração e com Jesus, vencer a guerra, todo tipo de terrorismo, todos os maus tratos, todo tipo de violência, para que a graça e a paz possa reinar. E que Nossa Senhora da Paz também seja a nossa intercessora junto a Jesus. Rezemos com muita fé e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi muito bom rezar com você nessa quinta-feira. Reze a jaculatória que nós colocamos aqui no início do nosso programa, para que você esteja cada vez mais em sintonia com Jesus. E agora deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã,
mais uma vez com a reflexão do Evangelho do dia.